Voltamos! Meu Deus, o que é isso aqui do lado? Meu pai do céu! Pensa num trem feio! Hã? Levei até um susto, meu Deus! O que é isso? Essa aí é a psicóloga da banca. Da banca, tá? Não tô falando que são todas psicólogas, não. É só da banca. Professor, em banca tem psicóloga? Tem uma pessoa que coloca maldade. A pessoa que coloca maldade lá na hora de fazer as questões, ela chega no professor e fala assim, ó, vamos mudar, vamos fazer diferente. Pode colocar isso, pode colocar aquilo, entendeu? Isso aí é uma loucura. E ela fica ali na banca esperando para eliminar você. Então você vai ser mais forte e vai detonar essa psicóloga. Meu Deus do céu, que tristeza! É? Então vamos lá então. Olha só. Então eu vou colocar ela aqui para você, para incentivar você, ó. Professor, esse negócio é feio demais. Olha só. Pessoal, assim, ó. Hoje vamos falar de duas coisas aqui nessa aula. Vamos falar de fórmulas básicas e funções, né? A gente vai fazer uma apresentação, né, em cima disso e vamos falar também dos operadores, tá? Então assim, ó, o Excel ele possui as fórmulas. Aí você tem fórmula básica, né, na fórmula pura mesmo, e você tem as funções, né? E essas fórmulas que acontece? Durante a prova, essa pessoa aí do lado junta com o professor e aí junta com o professor e fala, vamos ferrar todo mundo, entendeu? Então essa pessoa que coloca maldade. Então vamos lá. Ó, primeiro, como que é uma fórmula do Excel? Vou até aproximar aqui. Aí você fala, não, mas não aproxima essa mulher não. Vou deixar aqui do lado, ó. Como que é uma fórmula aqui? Pessoal, toda fórmula inicia com sinal de igual. E depois você coloca as referências, como eu falei, tá? Referências. Então essa que eu estou fazendo aqui, ó, você coloca a referência, coloca o operador, coloca outra referência, coloca o operador, coloca outra referência, coloca o operador, coloca uma outra referência e coloca um outro operador, por exemplo, um chapeuzinho aqui, ó. Cadê se eu acho o circunflexo aqui no teclado? Aqui, achei. Pá. Olha só. Vamos supor que você tivesse na prova esta fórmula aí, tá? Então vamos entender a estrutura dela, tá? Isso aí é uma fórmula básica, a gente chama isso de fórmula básica, né? Uma fórmula simples, né? Fórmula simples, na verdade. Então, olha só, onde é B4, você tem aqui a referência, né? Ó, esse mais nós chamamos de operador, tá? Isso aqui é um operador. Aí nós temos outra referência, aí nós temos aqui... Deixa eu puxar a setinha aqui, é melhor. Isso aqui também é outro operador, isso aqui é outro operador, isso aqui é outro operador, tá? Esses operadores todos são chamados de operadores aritméticos, tá? Aritméticos. Então, você tem que saber quem que é quem aí, porque lá na prova você vai precisar disso aí, tá? E tá faltando mais um aí, um operador aritmético que eu vou colocar. Então, quais são os operadores aritméticos? Joga o quadro branco aí. Ó, operadores aritméticos, tá? Vamos colocar aqui. Colocar aqui operadores aritméticos. Ah, tá. Pera só um pouquinho que... Ah, eu vou ter que apagar tudo aqui. Vou. Aí... Ah, ele não sai. Ah, saiu. Ó, quadro branco, operadores aritméticos. Quais são os operadores aritméticos? Aritméticos, tá?
Anota aí. Mais, né? Simples. O sinal de menos. O sinal de divisão. O sinal de multiplicação. Esse chapeuzinho é a exponenciação ou potenciação. E anota mais um aí. E-comercial, hein? E-comercial, operador aritmético também aqui no Excel, tá? Ele não é operador lógico, ele é operador aritmético. Então, beleza. Ó, tá aqui. E a função dele é concatenar, tá? Então, pessoal, eu preciso que você dê um print aí, eu copie isso aí. Esses são os operadores aritméticos, tá? Que sempre caem nas provas. Que sempre tá aí caindo nas provas, tá? Então, marca aí eles aí. Muito bem. Mais, menos, divisão, multiplicação, exponenciação e concatenar, que é o E-comercial, tá? Fechou. Muito bem. Dito isso, então, numa fórmula simples, por exemplo, ele só trabalha com a referência e os operadores. Aí você tem que saber o resultado, tá? Então, aqui é aquele negócio, né? Primeiro ele vai fazer a divisão, depois a multiplicação. Aliás, primeiro ele vai fazer a potenciação, depois a divisão ou a multiplicação, que aí nesse caso tanto faz, depois a adição, tá? Então, toma cuidado aí, que aqui ele vai fazer o cálculo normalmente para você, tá? Então aqui deu div 0 porque as células estão em branco, maravilha. Então essa aqui é uma das fórmulas, isso aqui a gente chama de fórmula básica, tá? Ou fórmula simples, tá? Muito bem, então essa é a fórmula simples. A outra fórmula que nós temos são as funções, tá? São as funções. A função é o seguinte, galera, ó. Porque numa fórmula simples, numa fórmula básica, você informa o que você quer fazer para o Excel. Você coloca o sinal de igual, coloca uma referência, coloca um mais e outra referência. Você olhando ali, o que vai fazer? Ele vai somar. As funções, elas permitem que você informe para o Excel qual é a operação matemática que você vai fazer e informe as células que vão envolver essa operação matemática. E existem funções que você olhando assim, você fala, legal, é igual a função de média, a função de maior número, menor número, máximo, mínimo. Pelo nome da função, você já sabe o que ela vai fazer. Mas tem funções como teto, arred, truncar, int. São funções que você, cara, o que é isso? npair, né? Que é procv, proch. Então, funções que você, pelo nome, já não te ajuda muito, tá? Então, as funções, elas têm a seguinte estrutura, tá? Elas têm o sinal de igual, aí tem a chamada da função, e você percebe que quando você chama a função, ele já abre uma listinha de funções que o Excel tem. 172 tipos de funções. Toda função tem o sinal aliás, tem o sinal de parênteses, tá? Então, depois da chamada da função, você tem que colocar os parênteses. Então, abre o parênteses. Informa a célula que você quer começar o cálculo. Vamos colocar aqui na E5, tá? E5, tá? Informa o operador que você quer para esse cálculo e informa a célula final, tá? Fecha-se o parênteses. Muito bem, pessoal, olha aqui. Essa aí é a função de soma. Essa é a função de soma no Excel. Vamos estudar ela, vamos fazer a análise dela. Pessoal, toda função inicia com sinal de igual, beleza, assim como as fórmulas básicas. Soma, na verdade, é a operação que você quer fazer, a operação matemática que você quer fazer, tá? E5 é a referência, assim como o E10 também é uma referência, lembrando que referência é o endereço da célula. E você percebe que entre E5 e E10 tem um sinal de 2 pontos, isso aqui também é um operador, tá?
operador. Ô professor, mas isso aí não é aqueles, não tem nada a ver com aqueles operadores que você colocou ali, tá? Eu não lembro desse operador que tem 2 pontos, tá? Então assim, ó, esse operador que tem 2 pontos, né? Esse aí é o operador aritmético, tá? Operador aritmético. Então olha só. Quais são os operadores aritméticos? Os operadores aritméticos. Vamos lá. Vamos escrever. Operadores, ó, coloca lá. Operadores operadores lógicos, tá? Volta lá que eu me perdi aqui, que o telefone estava tocando. Olha só. Esse operador aí, que é só um sinalzinho de 2 pontos, isso aí não é operador aritmético, isso aí é operador lógico, tá? Operador lógico. São vários tipos de operadores lógicos. A função dos operadores lógicos é trabalhar unicamente com as funções. Os operadores lógicos trabalham somente com as funções. Você não tem operador lógico trabalhando com fórmulas simples, ou seja, aquelas fórmulas diretas. Você vai somando, multiplicando. A fórmula direta, né, sem ser função. Então, os operadores são usados nas funções. E cada um tem as suas características, tá? Então, vamos aqui para o quadro branco. Ó, aqui é o seguinte. Vai colocar assim, ó. Operadores lógicos. Os operadores lógicos são sinal de maior, sinal de menor, ó, maior, menor, sinal de igual. Eu preciso, galera, que vocês copiem isso, hein? Sinal de, olha só, diferente. Esse é o sinal de diferente, tá? Esse aqui, esse sinalzinho aqui, não era para eu ter clicado ali, mas agora já foi. Ó, esse sinalzinho aqui é o sinal de diferente, tá? Diferente, beleza? Então, continuando aqui. Igual, diferente, tá? Maior, menor, igual, diferente. Aí você tem maior, igual. E você tem menor, igual. Aí você tem os 2 pontos, que significa até ou intervalo, tá? E você tem o ponto e vírgula, que aí depende. O ponto e vírgula pode ser e, pode ser ou, pode ser senão, ou pode ser então. Professor do céu, a coisa tá ficando difícil, professor. Tá ficando terrível. Tá? Então, galera, esses são alguns operadores. Deixa eu ver se eu consigo mover aí. São alguns operadores que é importante vocês saberem, tá? Sinal de maior igual, sinal de menor igual, os 2 pontos, tá? Os 2 pontos aqui. Os 2 pontos aqui significa intervalo. A gente vai usar muito isso aqui cai muito nas provas, tá? E o ponto e vírgula também despenca nas provas. Ele é um operador que ele tem várias outras funcionalidades, né? Ele serve para muita coisa. Então, por isso que ele pode ser e ou então, ou também pode ser senão, tá? Aí entra aquela tabelinha verdade, né? Tá certo? Então, esses são os operadores. Eu quero que vocês copiem no caderno esses operadores. Copiou? Copiou? Então, beleza. Então, saindo do quadro branco aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos ver aqui essa fórmula aqui, ó. Vamos ver essa fórmula aqui. O que está dizendo nessa fórmula aqui, pessoal? Está dizendo o seguinte. Some para mim da célula E5, isso aqui é uma célula. Os 2 pontos é o que mesmo lá nos operadores? Os 2 pontos significam o quê? Significa até. Até. Certo? Lembra que eu falei que os 2 pontos é até? Significa até o quê? E10. Então, some para mim de E5 até E10. Isso quer dizer o seguinte, some para mim todo esse intervalo aqui, ó. Pronto. Todos os valores que tiverem aqui nesse intervalo, eu quero que você some. Ah, professor, então quer dizer que os 2 pontos a gente usa quando a gente vai falar de intervalo, pegar daqui do início até o final, na sequência, exatamente. Tá? Os 2 pontos é para isso, é para intervalos. Marca isso, intervalo, né? Então,
A gente pode apagar aqui e aqui na célula E a gente coloca os valores, ó, e você vai ver que ele vai somar tudo, ó. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Aqui, onde coloca 1, depois coloca 2, 3, 4, 5, 6. Ó, somou tudo, deu 21. Aqui ele está formatado para moeda. Mas isso aqui a gente tira aqui rapidinho. Tira a formatação, deixa no geral mesmo. Ó, então tá aí, ó. Que ele fez? Somou de E5 até E10 todo o intervalo, tá? Essa é a função. Isso é o que a função vai fazer, tá? Ó, isso aqui é para somar daqui até aqui embaixo, tá? Pegando todo o intervalo. Então, essa é a função do operador dois pontos, tá? Em outras situações também nós temos os operadores, que é o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula, que é muito usado nas provas, tá? Então vamos ver aqui o ponto e vírgula funcionando. Então, pessoal, agora a gente entrou nas funções, mas a gente está vendo como que funcionam os operadores, né? A função dos operadores. Aí depois a gente vai ter que entrar nas pegadinhas da psicóloga, tá? A gente vai ter que entrar nas pegadinhas da psicóloga. Por enquanto só estou apresentando os operadores, tá? Então, beleza. Então, olha só. Somando tudo deu 21, beleza. Tá? Tranquilo, soma tudo de 5 até 10. Aí, às vezes, a banca coloca no lugar do ponto e vírgula, aliás, no lugar de dois pontos, coloca ponto e vírgula. Pessoal, aqui, olha aqui. Sempre que eu usar ponto e vírgula, não sempre, mas em muitos casos que eu usar ponto e vírgula, o ponto e vírgula, ele significa, o ponto e vírgula, ele significa E. Na maioria das funções, o ponto e vírgula é E. Neste caso é E. O que é o E? É para pegar aquilo e aquilo. Então, o que você está dizendo aqui? Some para mim o conteúdo da célula E5, o ponto e vírgula é o que mesmo? E. E10. Ou seja, a banca vai falar assim, ao pressionar a tecla Enter, o resultado vai ser 21, não. Ou, ao pressionar a tecla Enter, o resultado vai ser a soma de todos os valores de E5 até 10, não. Falou em até dois pontos. Ponto e vírgula é E, tá? Então, olha só. Vamos bater a tecla Enter aqui, sair aqui. Ó, vamos bater a tecla Enter. Se, na verdade, o ponto e vírgula é E, então ele vai somar E5 e E10. Quem que é E5? Quem que é E5? 1. Quem que é E10? 6. 6 com 1 dá quanto? 7. Vamos ver se vai dar 7? Aperta o Enter. 7. Tá aí a resposta, tá? Então, muito bem. Então, agora sabemos que quando a gente usa ponto e vírgula, o ponto e vírgula é E, tá? Não esquece que o ponto e vírgula significa E. Ô, professor, então quer dizer que eu posso colocar ponto e vírgula mais ponto e vírgula, posso colocar outras variações? Posso colocar sim, ó, tá? Uma coisa importante também, tá? Olha aqui para mim. Às vezes a banca não coloca só referência dentro de funções. As funções têm um detalhe. As fórmulas básicas, aquelas que você coloca só referência e vai colocando as operações matemáticas, igual B3 mais B4 dividido por C2, né, que a gente fez agora há pouco, elas não aceitam, aliás, elas aceitam que você coloque números direto, assim como as funções. Elas só não vão aceitar que você coloque letras, tá? Que você coloque letras. Mas nas funções você pode colocar letra, a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ver nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, uma outra variação, nós temos aqui, some para mim, E5, o ponto e vírgula é o que é o mesmo? E. E10, E2, E4. Ah, professor, então nós temos aqui uma função que une referências, né? Duas referências, e dois números inteiros normais. Eu posso fazer isso? Pode fazer também, tá? Então, no caso aí, E5 e 10 deu 7, com mais 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 13, é isso? Vamos ver aqui. Minha matemática eu vou falar, né? Ó, tá aí, deu 13.
Então você vê por que deu 13? Porque ele somou o 7 que tinha dado aqui com mais 2 e mais 4. Uma coisa importante, tem alguns alunos me perguntam em sala de aula, professor, como que ele sabe que ele tem que somar? Como que ele sabe que ele tem que somar? Aí há muitos que estavam na sala ficavam falando assim, nada a ver. Mas a pergunta foi boa. Pessoal, assim, deixa eu abrir aqui, mudar de cor. O operador lógico, tá? O operador lógico, que é esse carinha aqui, é o ponto e vírgula, tá? Que é os 2 pontos, que é o sinal de maior, menor, enfim, aqueles operadores lógicos. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Eles não sabem que eles têm que somar. Eles não sabem que eles têm que dividir, que eles têm que subtrair, que eles têm que multiplicar. Eles só vão saber isso perguntando para a chamada da função. Quem é você? Então, quando você coloca ponto e vírgula, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele vai perguntar, quem é você? Aí a chamada da função diz, eu sou a soma. Ah, então eu tenho que somar, óbvio, né? O ponto e vírgula aqui também não sabe o que ele tem que fazer, então ele vai chamar a chamada da função. Ele vai sempre perguntar para a chamada da função. Ele depende, o operador lógico, ele depende da chamada da função. É por isso que nós não usamos, anota no seu caderno, nós não usamos operadores lógicos em fórmulas básicas, fórmulas simples. Fórmulas simples não tem operadores lógicos. Os operadores lógicos são apenas em funções, tá? Eu não posso chegar e digitar assim, igual a 3, a 3 ponto e vírgula D4 ponto e vírgula F9, tá? E bater enter e achar que ele vai te dar cálculo. Ele não vai te dar cálculo nenhum, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Isso é uma fórmula simples. Fórmula simples depende de operadores aritméticos para mostrar para ela o que ela tem que fazer. Que operadores aritméticos, professor? A3, o sinal de mais, mais D2, sinal de menos, dividir, por, sei lá, D7 vezes A2, né? Dividido por A8, Você percebe que eu tenho aqui, eu tenho aqui, mas caramba, eu acho que esse aqui tem umas canetas, que eu acho que é a tinta que tá acabando, só pode. Não deu, deu agora. Tá falhando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu usar aqui a macetinha. Vocês percebem que aqui, o sinal de mais é um operador aritmético, né? Aqui também outro operador aritmético, operador aritmético, operador aritmético. Então o operador já fala o que tem que ser feito. Já os operadores lógicos, eles não sabem o que eles têm que fazer, então eles precisam chamar para a função, tá? Pessoal, eu estou só forçando aqui nisso, porque muita gente erra isso nas provas. Confunde operador lógico aritmético, acha que pode colocar operador aritmético em fórmula direta assim, sem ser função, né? Então toma cuidado com isso. E outra coisa, depois a gente vai entrar nas pegadinhas da psicóloga, tem pegadinhas que misturam as duas. Eles colocam dentro da função de soma, operador aritmético e lógico junto, aí você tem que se virar, tá? Então a gente vai ver essas pegadinhas também. Muito bem, com essa aula aqui, pessoal, a gente teve uma ideia de como as funções trabalham, né? De como são as funções e de como as fórmulas do Excel trabalham, né? Deixa eu só diminuir a tela, sair aqui, vou para a tela normal. Voltar para minha telinha normal aqui. Com a psicóloga te olhando. Essa psicóloga, você vai sonhar com ela na prova, hein? Tá, então, para a aula finalizamos hoje, Trabalhamos com as fórmulas básicas e as funções, a gente fez a apresentação, apresentei para vocês também sobre os operadores. Uma outra coisa aqui também, é o seguinte, eu falei para vocês que toda fórmula inicia com sinal de igual, às vezes vai ter isso aqui na prova,
arroba, tá? No lugar do igual, você ter o arroba. Então, é aquilo que eu falei. Se eu bater a tecla Enter, olha lá, ó. Olha só o que aconteceu. Ó. Vou de novo, ó. Arroba. E bati Enter. O que aconteceu? Ele fez o cálculo. Por quê? Isso aqui é uma pegadinha boa, que eu queria até falar isso já na outra aula, mas vou adiantar nessa aqui. Pessoal, se a banca colocar arroba antes da função, o arroba ele substitui o igual. Na verdade, no lugar do igual você pode colocar 3 elementos, são eles. Ó, tá aqui o sinal de igual. No lugar do igual, você pode colocar 3 tipos de sinais, tá? Você pode colocar o sinal de mais, você pode colocar o sinal de menos, e pode colocar arroba, tá? Isso aqui é uma pegadinha boa para concurso. Você fala, meu Deus, eu já fiz tanta aula de Excel e nenhum professor tocou nesse assunto. Então é o seguinte, aqui não é qualquer um. Ah, aquele cara que se acha, né? Ó, então é o seguinte, esses 3 sinais aí podem ser colocados no lugar do arroba. E se essa mulher aí, esse troço aí, querer te pegar lá na prova, você fala, agora toma gostoso, tá? Então, ó, no lugar do igual, você pode colocar o arroba, o sinal de mais, o sinal de menos. Só que tem um detalhe aqui. Sempre que você usar os sinais de mais ou menos, tá? Sempre que você usar os sinais de mais e menos, tá? Tem que tomar cuidado porque esses 2 sinais, eles mudam, tá? O valor absoluto, tá? Mudam o valor absoluto do resultado. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Ô, professor, como assim muda o valor absoluto? Né? Deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Aí. Ó, muda o valor absoluto. Por exemplo, se uma função, a resposta é positiva e você coloca o menos ali, ela vai ficar o quê? Negativa. O valor absoluto ficou negativo. O resultado da questão ficou negativo. O sinal de mais não muda muito, né? Então, vai continuar positivo, tá? Mas aí se for mais com menos, aí dá menos. Então ele ainda acaba interferindo, tá? Então toma cuidado com isso. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó. A gente coloca menos aqui, ó. Você vai ver que ele vai dar o resultado, mas o resultado vai vir negativo, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ficou menos 13, tá? Ficou menos 13. Então, se você colocar o mais, ó, se você coloca o mais, ó, o mais, beleza, fica positivo. E se você coloca o arroba, ele normal, ele faz normal o cálculo, tá? E outra coisa, tá? Que é importante você saber. Você viu que eu coloquei o arroba, o mais e o menos. Mas assim que você bater Enter, ele faz o cálculo. Mas assim que você bater o Enter, ele muda, ele coloca o sinal de igual. Vocês perceberam ali, né? Olha lá, ó. Eu posso colocar o arroba. Ó. Então, se estiver assim na prova, tá certo. Porque a hora que você bater o Enter, ele bota igual. Ó. Tá lá, ó. Tá? Botou igual normalmente. Beleza, gente. Então, fechamos aqui essa aula, tá? Espero que eu tenha sido bem claro aqui nessa parte estrutural. Hoje, nessa aula foi mais da parte estrutura, né? Estrutural mesmo. E você viu que cada aula do Excel tá ficando em torno de meia hora, né? É porque Excel é bastante coisinha, muito detalhe, tá, pessoal? Beleza? Então é isso, voltamos na próxima aula com as pegadinhas da psicóloga para você. Até mais!